Muy buenas tardes, amados amigos presentes y los que están en otras naciones. Boa tarde aos amáveis amigos aqui presentes e aos que estão em outras nações, ministros que están adorando a Dios e congregações que en estão este día. adorando a Deus neste Que las dia. bendiciones de Cristo, Que as el ángel del bênçãos de pacto, Cristo, o anjo do sean pacto, sobre todos ustedes estejam sobre todos y sobre mí vocês también, e também sobre en el mim, nombre del Señor Jesucristo. no nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Que tengan todos Que todos tenham un nuevo año lleno de grandes bendiciones ano novo espirituales cheio das e grandes materiais bênçãos também. espirituais en el nombre del e Señor materiais Jesucristo. também, no nome do Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. Leemos en Efesios capítulo 2, versos Leamos na carta aos Efésios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos diz: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino assim que já não conciudadanos sois santos estrangeiros e nem membros forasteiros, de la mas familia de concidadãos Dios, dos santos e edificados membros sobre da el família de fundamento de Deus, los apóstoles edificados y sobre o profetas, fundamento siendo dos la principal apóstolos e dos piedra profetas, ángulo de que Jesucristo Jesus Cristo é a mismo, principal pedra da en quien esquina, todo el edificio no qual bien todo o coordinado edifício, bem va ajustado, creciendo cresce para para ser templo un santo templo no santo Senhor, en el Señor, en no quien qual todos, en quien vós também, vosotros también sois juntamente, juntamente edificados sois para morada de edificados Dios en el para a Espíritu. morada de Deus em espírito. Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe as palabra nossas almas com a y sua nos palavra permita e nos permita entender. entendê-la. Pueden tomar Queiram asiento, si assentar-se, tienen la tenham a bondade. encontramos que así Nós podemos ver como que, hubo un templo assim en el como tiempo houve um templo de Moisés, no tempo un de templo Moisés, literal, um templo literal, y también en el tiempo del rey Salomón, como houve também no tempo do rei Salomão. también el pueblo hebreo como pueblo E o povo hebreu, era como povo, un templo também era um templo compuesto por personas, formado ou composto por pessoas, moraba Dios no meio de quem allá Deus morava em lá em Jerusalém. un templo literal siempre representa Um templo literal sempre representa o un povo. templo espiritual y representa siempre Representa um templo espiritual celestial. e sempre representa o templo celestial. Encontramos que en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, Podemos ver que no tabernáculo que Moisés construiu un orden divino. e no templo que o rei Salomão construiu, Así que houve también uma ordem divina. encontramos que hubo cánticos, hubo oraciones, Bem como hubo encontramos ofrendas espirituales que y houve físicas cânticos, también, houve orações, um sinnúmero ofertas de espirituais cosas e também físicas. como los sacrificios y la E uma sangre quantidade de coisas, como os del sacrifícios sacrificio en el Antiguo e o sangue do sacrifício, Testamento, bajo la cual el pueblo era colocado. no Antigo Testamento, sob o Como nos qual dice o povo era colocado. Como São en Paulo Hebreos capítulo nos falou 9, na carta
aos Hebreus, versos 16 en adelante, no capítulo 9, porque donde hay a partir do testamento, versículo 16 em diante, onde disse: es necesario que intervenga muerte del testador. porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Se confirma. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Notem que o primeiro pacto foi instituído com sangue. Porque Moisés, havendo anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com melhores sacrifícios do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém entrou no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nós podemos ver aqui que tudo aquilo que havia no tabernáculo que Moisés construiu, e até mesmo o próprio povo, foi aspergido com sangue. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Tipo e figura do templo celestial e, consequentemente, tipo e figura de todas as pessoas que seriam aspergidas com o sangue de Cristo e purificadas, que formariam a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde está o sangue do novo pacto? Do qual Cristo disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. O sangue do novo pacto é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Y por consiguiente, la sangre del nuevo pacto está en el Consequentemente, del Señor, o sangue do novo pacto del nuevo pacto, está no templo do Senhor do novo pacto. de la cual Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo Esse pacto, sangue do qual Cristo disse: que por muchos es derramada. este é meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos Capítulo 26, para a remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, el 28.
dos versículos 26 ao 28. Y ahora, el pueblo que está bajo el nuevo pacto O povo que está sob o novo pacto con la sangre del nuevo pacto, está aspergido com o sangue do novo pacto. el templo del nuevo pacto, E todo o que es la templo do iglesia. novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ahí podemos ver el orden E aí nós de los podemos ver sacrificios a ordem dos sacrifícios que o povo hebreu realizava no templo, podemos ver que el agora sacrificio de Cristo, nós podemos ver la sangre de Cristo en su iglesia, o sacrifício de Cristo, cubriendo a o todos sangue los de Cristo na creyentes sua igreja, y manteniendo cobrindo todos os crentes ante la presencia. e os mantendo limpos diante da presença de Deus. También tenían el nuevo pacto, el pacto antiguo allá en el tabernáculo, E lá no pacto y ahora antigo, en el templo no del Nuevo tabernáculo, Testamento, del nuevo pacto, e tenemos, agora no templo do Novo Testamento, do Novo Pacto, tenemos el Evangelio de Cristo, aí temos a palavra en do medio de Novo su Pacto, iglesia, temos y o las Evangelho de cartas Cristo no meio da sua igreja, apostólicas, temos as cartas apostólicas el Apocalipsis, até o Apocalipse, y tenemos las diferentes e temos etapas as diferentes etapas del templo, do templo lá, por ejemplo, como por exemplo, la etapa temos a etapa do ministério de Cristo. el sacrificio corresponden al atrio, Esses sacrifícios las correspondem etapas del ao día de átrio. Pentecostés en adelante, As etapas desde o dia de Pentecostes hasta nuestro tiempo até o corresponden nosso tempo al correspondem lugar santo, ao lugar santo. y luego en la edad o etapa de E piedra depois, corresponden al lugar a era santísimo, ou etapa da pedra angular corresponde ao lugar donde santíssimo, está del arca del pacto, con las tablas de la ley, como maná, también, lá foi colocado y la a vara de arca do Aarón, pacto com as tábuas da lei, que reverdeció. Todo eso tipifica com de lo que es o maná colocado e também a vara de Arão que reverdeceu. Tudo isso é tipo e figura del templo do que espiritual está de colocado Cristo, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. podemos identificar Nós podemos identificar en la escritura na Escritura, del capítulo 3 de Primera de Timoteo, no capítulo 3 da carta de São Paulo a Timóteo, versos 14 al 16, nos versículos 14 lo até o que es la 16, iglesia del Señor Jesucristo. o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Escribiéndole San Pablo Dice: a Timoteo, dice esto: te escribo, Escrevo-te estas coisas, aunque tengo la esperando esperanza ir de ver-te ir bem pronto a depressa, verte, para que si tardo sepas cómo debes mas se tardar, conducirte, para que saibas para como que si convém tardo andar na sepas casa de Deus, cómo debes conducirte que é en la casa de Dios, que es a la igreja del do Dios Deus viviente, vivo, columna a y coluna baluarte e a firmeza de la verdad. da verdade. Y ahora la casa del Dios viviente, ¿cuál es? E agora, Ya no es qual el é a casa do tabernáculo Deus vivente? Já não é o tabernáculo que Moisés construiu, donde estaba la onde ley divina, estava las a lei tablas de la divina, as tábuas da la vara de lei, Aarón que reverdeció, a vara de Arão que reverdeceu, y el maná allí escondido, o maná en el arca del escondido pacto, ali dentro da arca do y donde pacto, estaba la presencia de Dios e também onde a presença de sobre el Deus propiciatorio estava en medio em cima de do los dos propiciatório, querubines de oro. entre os dois querubins de ouro. Tampoco está en el templo que construyó E tampouco está no templo que o rei Salomão construiu, ya
porque foi destruído, já não existe mais. Y el templo allí en Jerusalén, que en diferentes Nem no ocasiones templo lá de Jerusalém, era reconstruido que em várias luego de ocasiões alguna destrucción, foi reconstruído tampoco ya existe depois ese templo, de alguma destruição. aunque sea E tampouco esse templo existe, pues allí embora está el templo fosse uma reconstrução, que algunas personas le pois llaman ali la atualmente Mesquita de está o Omar, templo da rocha, pero que es algumas el pessoas templo chamam de de la a roca, mesquita de Omar. una Porém, é o templo da rocha. del Islam. Ali está uma Por lo construção tanto, do Islã, ya de modo que Israel, hace cerca de 2000 años no tiene donde efectuar los sacrificios por aproximadamente 2000 anos, establecidos en el não tem orden onde del realizar os culto sacrifícios estabelecidos en el templo. na ordem do culto no templo. Tampoco está la E tampouco presencia a presença de la gloria de Dios, da de la glória de Shekinah, Deus, da Shekinah, de la columna de da fuego, coluna de fogo, está ali. y por consiguiente Consequentemente, hay un nuevo templo, há um novo templo, un nuevo pacto, um novo pacto, un nuevo sumo sacerdote um novo sumo sacerdote y un nuevo orden sacerdotal e uma nova ordem en la casa de sacerdotal Dios, na casa de del Deus, nuevo pacto, do novo del pacto, Nuevo Testamento. do Novo Testamento. Y por consiguiente, Portanto, al tener un nuevo orden, ao se ter uma nova ordem, el orden del culto o actividades a ordem do culto y en la iglesia ou del das Señor, atividades que es da igreja e na igreja do Senhor, como que é o cuerpo novo místico de templo como creyentes, corpo místico de crentes, y cada e individuo também cada indivíduo es también un templo humano é um templo humano para Dios habitar en él, para Deus habitar nele en ese Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y ese también Dios Assim habitar também, en su templo Deus habitará de su cuerpo místico de creyentes, no seu templo, en Espíritu Santo, do seu corpo como él lo místico de prometió crentes, cuando dijo: yo estaré con vosotros habitará em todos Espírito los Santo, días como hasta ele el fin del prometeu mundo. quando disse: Eu estarei convosco Mateus, todos os dias capítulo até o fim do mundo. 28, verso 20. São Mateus capítulo 28, Também versículo dijo: 20. Ele disse donde também: estén dos o tres Onde reunidos estiverem en 2 mi ou nombre, 3 reunidos no meu yo nome, estaré. ali eu estarei. Él estaría con los creyentes en él, aunque fuera Ele estaria un com os grupo crentes muy nele, pequeño. embora fosse um grupo San muito Mateo, pequeno. capítulo 18, verso São Mateus capítulo 18 20. e versículo 20. Así como hubo Assim como sacerdotes houve sacerdotes en el tabernáculo que construyó no tabernáculo Moisés que Moisés construiu y en el templo que construyó e no templo que o rei Salomão el construiu, rey Salomón, también hay sacerdotes também há sacerdotes en el templo espiritual no templo de espiritual Cristo de Cristo para llevar a cabo para a realização las labores del culto dos trabalhos, dos a labores, Dios. do culto a Deus. Por ejemplo, tenemos Apocalipsis Nós temos, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 1, no capítulo 1, versos 5 al 6, onde nos fala desses sacerdotes, que nos habla de esos nos sacerdotes versículos y dice: 5 e 6, e nos diz: y de Jesucristo
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Nós temos aqui uma nova ordem sacerdotal. Pero que es antes del orden sacerdotal de Aarón. Mas que é antes da ordem sacerdotal de Arão. Dentro de alguns momentos eu vou lhes mostrar sobre essa ordem sacerdotal. No capítulo 5 do Apocalipse, nos versículos 9 e 10, também nos diz: sendo estes os membros da igreja, os crentes em Cristo, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cristo, com o seu sangue, nos redimiu para Deus. E ha sido de todo linaje, pueblo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E foi de toda linhagem, língua, povo e nação. Ou seja, que as pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, elas são de diferentes nações, povos, línguas y de diferentes linajes. E de diferentes linhagens. De todo linaje. De todas as linhagens. En Apocalipsis capítulo 20 también. No capítulo 20 do Apocalipse, a partir do versículo 4 até o 6, nos fala disso dizendo: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Los creyentes en Cristo, e estes são os crentes em Cristo, que además de ser que, além de serem feitos reis, segundo a ordem de Melquisedeque, e de juízes, segundo essa mesma ordem de Melquisedeque, além de serem reis e sacerdotes, também foram feitos juízes desta mesma ordem de Melquisedeque. Porque Deus é o juiz de toda a terra. Deus fez o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e o Cristo. E todo juízo Ele deu ao Filho. Por isso a Escritura diz que Ele julgará os vivos e os mortos. Porque Deus o colocou como juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, que Deus julgará por intermédio de Jesus Cristo. Quem é o juiz supremo.
Consequentemente, há há uma corte divina, há um poder judiciário, de modo que essa corte tem não somente o seu juiz supremo, que é Cristo, dessa corte suprema, mas também tem aos juízes que formam essa corte, dentre os quais estão os membros da Corte Suprema, o restante dos juízes e todos eles, dentre os membros do corpo místico de Cristo. Cristo mesmo, falando sobre este tema, no capítulo 19 de São Mateus, a partir do versículo 27 até o 30, ele disse: Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Recordem que Pedro, sendo um judeu, queria saber qual era o benefício de seguir a Jesus, qual era a recompensa, a herança que ele teria. E Jesus disse-lhes: lembrem que o mundo também fala dos crentes em Cristo nas diferentes nações, desde o nascimento do cristianismo. Eles dizem: o que serve a vocês crerem em Cristo e o seguirem? Eles não sabem que os crentes em Cristo são os herdeiros de Deus e são co-herdeiros com Cristo Jesus, o Senhor nosso. Carta São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante. E não sabem que eles serão adotados no reino de Deus. Primeiramente, são adotados espiritualmente quando recebem o Espírito de Cristo. Assim obtêm um novo nascimento. Depois virá a adoção física, que será a transformação para os que estiverem vivos na vinda do Senhor. E a ressurreição para os crentes em Cristo nascidos de novo, que morreram. Não há recompensa maior, não há bênção maior do que essa. Serem a imagem e semelhança de Deus, serem semelhantes a Jesus Cristo, com corpos angelicais, corpos físicos glorificados e, consequentemente, com vida eterna espiritual e também com vida eterna física. Mas isto não é porque a pessoa a tenha ganhado, mas isso é porque é o plano de Deus para todos os seus filhos. E isso é parte da herança divina.
otorga que ele outorga a Cristo y a todos los e a todos os crentes em Cristo, que são os co-herdeiros com Ele, e de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo, das diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, também são. Vamos seguir lendo aqui em São Mateus capítulo 19. Agora no versículo 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, isso será quando formos transformados, os que estivermos vivos, e os que morreram sejam transformados, tendo já o seu corpo eterno no reino do Messias. Depois do rapto da ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio, quando regressarmos à terra. Segue dizendo: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, isso quer dizer, quando se assentar no trono de Davi, que é o trono do Senhor, o trono celestial onde Cristo se assentou é o trono do Pai, mas o trono do Senhor aqui na terra é o trono de Davi. E quando ele se assente no trono da sua glória, aqui diz: também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, que do mesmo modo como há um poder judiciário em todos os países, em todos os reinos, haverá também um poder judiciário no reino do Messias para intervir em assuntos do direito, do qual Cristo é o juiz supremo. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Quer dizer que há grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. En el Poder Judicial hay grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo. No Poder Judiciário também há grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. Agora notem o que nos diz no capítulo 22, de São Lucas, a partir do versículo 28 em diante. 28 al 30 dice, até o 30. De San Lucas, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou,
para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E se os apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel, quem julgará os gentios? Isso corresponderá aos diferentes mensageiros da igreja. Que nós já sabemos que são aqueles que Deus apontou e estão representados nos 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra. O Espírito de Deus esteve recorrendo à terra em cada era, chamando e ajuntando os seus escolhidos de era em era. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ou seja, que quando Cristo salva uma pessoa, isso é para sempre. E ela não poderá se perder. E pessoa alguma que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, nenhuma delas se perderá. Elas são aquelas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. Essas são as virgens prudentes. Porém, daquelas pessoas que podem ser apagados os nomes dessa outra seção do livro da vida, estas são as virgens imprudentes ou insensatas. Também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante, nos diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Recordem que entre o cristianismo, na igreja, lá do tempo dos apóstolos, de São Paulo, entre os gentios, quando havia algum problema entre os irmãos, eles iam aos ministros. E eles julgavam, nesses tempos de Pedro e Paulo, os apóstolos, juntamente com outros oficiais da igreja, julgavam, e como julgavam, assim ficava. Recordem o que Cristo disse: que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são as virgens prudentes, elas julgarão o mundo, porque pertencem ao poder judiciário celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, que abrange o poder judiciário, o poder sacerdotal e o poder político. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós,
Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? O mundo será julgado, e isso será no juízo final. ¿No sabéis que hemos de julgar a los ángeles? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Todos los que estaban confabulados com Lucero, Luzbel, e mesmo os anjos que pecaram contra Deus, diablo, todos que estiveram confabulados com Lúcifer, ou Luzbel, ou Satanás, ou diabo, todos eles serão julgados por Cristo e a sua igreja no juízo final. O mundo inteiro que não creu, aqueles que aparentemente creram, mas que depois se afastaram do Senhor, e seus nomes foram apagados do livro da vida dessa sessão, da qual os nomes podem ser apagados. Estes que não eram dos escolhidos que formaram o corpo místico, a igreja do Senhor, o templo espiritual do Senhor. Porque haverá um juízo. E se haverá um juízo, pois haverá uma corte divina. E se há uma corte divina, também há um juiz supremo e há uma ordem judiciária, a qual os crentes em Cristo pertencem. Os da posição mais alta são Cristo como o juiz supremo dessa corte e os magistrados, juízes dessa corte, que serão os apóstolos e os mensageiros de cada tempo. E daí vai descendo e chegará aos outros juízes que formam essa corte divina, essa corte do Messias. Recordem que Cristo é o juiz, é o rei, e é o sacerdote também, é o sumo sacerdote. Ele é rei de reis, senhor dos senhores, o juiz supremo. E é a esse poder celestial que eu pertenço. E quem mais? Cada um de vocês também. E tudo sob o novo pacto. Consequentemente, é importante sabermos que sob o novo pacto, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no templo espiritual de Cristo, da mesma forma como houve uma ordem para se realizar todos os labores correspondentes, como foi lá no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que Moisés construiu, assim também há uma ordem de culto como lá houve. Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante, nos diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, ele é essa pedra viva, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Acercándoos a él,
E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Vós também, como pedras vivas, assim como Cristo é uma pedra viva, uma pedra humana, assim também os crentes em Cristo são pedras vivas, seres humanos viventes, com os quais Cristo está construindo o seu templo espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma ordem na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nós, como sacerdotes, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais aceitáveis ante Deus por meio de Jesus Cristo. Oferecemos a Deus as nossas orações, as dirigimos a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Escritura diz: e tudo que fizerdes, quer seja por palavras ou obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é por intermédio de Cristo que nos achegamos a Deus, recordando que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma para se chegar a Deus. E nós oferecemos a Deus sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E nós os fazemos por intermédio de Jesus Cristo. Oferecemos a Deus os cânticos espirituais, os hinos. Nosso trabalho também, trabalhando na obra do Senhor, e assim sucessivamente. E tudo que fazemos, fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse nome está no seu templo espiritual, como o nome de Deus estava no tabernáculo que Moisés construiu e depois no templo que o rei Salomão construiu. Vejamos aqui mesmo, neste mesmo capítulo 2 de primeira carta de Pedro, o versículo 9, onde diz: mas vós sois a geração eleita. Por isso a Bíblia nos fala dos escolhidos de Deus. O sacerdócio real. Porque os creyentes em Cristo pertenecem ao sacerdócio real de Melquisedec. Porque os crentes em Cristo pertencem ao sacerdócio real de Melquisedeque. Da mesma forma como Araão era o sumo sacerdote, e seus filhos, seus descendentes, eram os demais sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote do templo espiritual,
o qual é Melquisedeque, e os crentes em Cristo são os sacerdotes desse templo espiritual, os quais oferecem a Deus os sacrifícios espirituais, como cânticos, louvores a Deus, e também o adoram no templo, desde os seus corações, e como indivíduos, cada um sendo um templo de Deus, aí e desde aí oferecem louvores e sacrifícios espirituais a Deus. Por isso é que também, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, em cada congregação, há um diretor de cântico, tem pessoas que cantam hinos especiais, aí também estão os cânticos congregacionais, onde todos têm a oportunidade de cantar. Se lhes dá a oportunidade para todas as pessoas, não importa a idade que tenham. E as pessoas que sabem cantar bem, então cantam, além disso, hinos e cânticos especiais, onde algumas vezes uma só pessoa canta, outras vezes são duas ou três ou um grupo maior. Mas não uma pessoa que não saiba cantar em público. Porque para cantar uma só pessoa, um dueto, ou um trio, ou um quarteto, tem que saber cantar. E quando é toda a congregação, aí todos têm a oportunidade de cantar. Algumas pessoas cantam melhor do que as outras, porém todos juntos, isso é como uma orquestra diante de Deus. E cada pessoa o faz de todo o coração. Mas não tratando de sobressair, interrompendo as demais pessoas, tratando de se adaptar ao tom que está se cantando. E não suceda, como em algumas ocasiões, em alguns lugares, que a pessoa que mais canta alto é quem não sabe e desentoa toda a congregação. Não se deve fazer isso, porque desagrada a Deus, embora diga que o faça de todo o coração, mas está fazendo sem entendimento. Portanto, deve tomar algumas aulas para que aprenda o tom e cante no ritmo, e também cante conforme a nota em que está se cantando e no volume em que se está cantando. E quanto às orações na igreja, isso se faz em voz alta, por aquele que estiver dirigindo o culto no princípio, e que ora por todos. E o ministro porém os irmãos, quando chegam antes do culto, oram em silêncio, oram de coração, oram em sua mente a Deus, não interrompendo as demais pessoas que estão orando ou lendo a Bíblia.
Pessoa alguma deve conversar com a pessoa do seu lado. Se deseja falar alguma coisa, lhe faça sinal. Saiam para fora, conversem, depois entram. Ou fazem sinal, convida, sai para fora. Ou quando saiam do culto, falam fora do templo, fora do auditório e da igreja. É importante sabermos todas essas coisas e fazê-las, porque todos queremos conhecer como devemos nos comportar na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como crentes em Cristo, que nos reunimos para adorar a Deus e ouvir sua palavra. A igreja são os crentes em Cristo, mas que precisam de um lugar aonde se reunir. Por isso chamam de igreja a esse local. Mas esse local, sem os crentes, não seria uma igreja. Porque uma parte do corpo místico se reúne nesse lugar. Por isso é que colocam também esse nome igreja. Porém, a igreja está em todos os países. Há uma ordem divina para a adoração, para se ouvir a palavra e para cada crente comportar-se na casa de Deus, que é a igreja. Ela é também uma corte, porque estão aí aqueles que Cristo, ao limpá-los de todo pecado com seu sangue, foram feitos o quê? Juízes também. E julgarão não somente o mundo, mas os anjos também, no tempo correspondente, no juízo final. Quando Jacó teve aquela visão no sonho, um sonho que interpretado é uma visão. Quando ele teve esse sonho e viu uma escada cuja parte de baixo estava apoiada na terra e a parte de cima chegava ao céu, ele viu anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. E viu Deus no topo dessa escada e disse: isto não é outra coisa senão casa de Deus e porta do céu. Vejam bem que representa a Cristo e, consequentemente, também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o seu corpo místico de crentes, na qual todos os eleitos de Deus entram, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, que hão de ser salvos, os que hão de ir ao céu. Sobem por essa escada, porque eles são retirados do reino das trevas, do reino terreno, são elevados ao céu, ao reino celestial, ao reino de Deus, que é o reino de Cristo, o nosso Salvador. Deus, hablando desde a cúspide da escalera, Deus falando desde a parte de cima dessa escada, se identificando com Jacó, fazendo a ele
certas promessas. E o Senhor Jesus Cristo falando no capítulo 1 de São João, verso 51, a partir do versículo 47 e daí em diante, fazendo alusão dice, a esse sonho de Jacó, capítulo verso 48 en adelante, ele disse, 47 en adelante, de quando Jesus viu a Natanael, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. le dijo Natanael, Natanael lhe disse, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e lhe disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. es que Jesús É porque Jesus via as coisas que iam suceder numa visão. por palavra de Deus, le decía al ciego que viera, Quando ele dizia ao cego, por palavra de Deus, que visse, y colocaba ou quando colocava suas mãos sobre ele, en los oídos de los sordos, o le hablaba la e palabra colocava suas mãos, algumas vezes, nos ouvidos dos surdos, ou lhes falava a palavra, de ceguera o ceguedad, e ordenava ao espírito de cegueira de sordera que saliera de él, ou de surdez que saísse salía. da pessoa, saía. Espíritu de sordera o espíritu O espírito de surdez, malo que ou o tenía la espírito persona mal sorda, que a pessoa surda tinha de sair. pero todo eso él lo veía antes Porém, tudo isso ele de via enfrentarse antes a ese momento. de chegar a Él esse decía, momento. "Yo no hago nada de Por mí isso ele mismo, sino dizia, como yo eu veo não faço nada de al mim Padre mesmo, hacer, así yo senão hago". o Así que eu él vejo ao veía, Pai fazer, assim é después como eu él faço. actuaba. Ou seja, ele via antes, depois ele atuava. Respondió Natanael y le dijo, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, el rey de Israel. tu és o Rei de Israel. Vean todo lo que sabía Natanael. Vejam tudo que Natanael El Hijo de Dios, el sabia, Mesías, que o Filho de Deus, o Messias, era o Rei de Israel, e ele reconheceu que Jesus era essa pessoa. han transcurrido unos 2000 años Contando o tempo desde Cristo até o nosso tempo, hacia acá. transcorreram aproximadamente 2000 anos. Colocamos los años Se nós colocarmos os anos al sacar la cuenta correspondentes, de 2000, ao fazermos a conta de 2014, de 2014 anos, sacar la cuenta a razón de 365 días, fazendo a contagem na razão de 365 dias dividir ao ano, en meses depois tomarmos esta soma, de 30 días o dividirmos, considerando dividirla cada en mês de 30 dias, 360 ou seja, días dividindo al año, por 360 dias ao ano, isso nos colocaria muy adelantado muito avançados en el tiempo. no tempo. Tendríamos que añadir Teríamos de unos acrescentar 28 a 30 años de 28 a 30 anos al tiempo ao nosso tempo atual. actual. O sea que estamos más Ou adelantados, seja, que el conforme o calendario calendário judío, judeu,
Estamos mais adiantados do que imaginamos. Continuamos leyendo. Vamos seguir lendo aqui. Jesus respondeu e lhe disse: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isto nos leva a essa referência do sonho que Jacó teve quando viu uma escada que estava apoiada na terra, cuja parte alta chegava no céu, e Deus estava nessa parte alta. Isso nos mostra e representa Cristo como também a sua igreja. Na parte alta da igreja do pacto antigo, ou seja, Israel, Deus apareceu vestido de carne humana, e aquela foi a era ou etapa de pedra angular. Isto foi a primeira vinda de Cristo. E sob o novo pacto, sendo que o templo espiritual de Cristo é a sua igreja, a sua segunda vinda será para a parte alta, que é a era da pedra angular. E como nós sabemos que será para a era da pedra angular? Pois se não se cumpriu nas eras passadas, automaticamente tem de ser para este tempo final. Tão simples assim. E como falou com Jacó desde a parte alta da escada, assim falará à sua igreja e também falará ao povo hebreu. E essa será a voz do anjo forte que desce do céu, no capítulo 10 do Apocalipse, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. O conteúdo dos 7 trovões é a revelação divina da segunda vinda de Cristo. É a revelação divina do 7º selo. Revelação que será aberta para a igreja do Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Depois, o povo hebreu dirá: isto é o que nós estamos esperando. E recordem, que na segunda vinda de Cristo está a vinda de Cristo para a sua igreja, que é um segredo bíblico. O maior segredo de todos os mistérios divinos, do qual Cristo disse que ninguém, nem mesmo os anjos, sabem quando será o dia. O que quer dizer? Que pessoa alguma, nem os anjos, sabiam quando será o dia e a hora da vinda do Senhor. A segunda vinda de Cristo para a sua igreja, e depois a vinda de Cristo para os judeus. Isso será depois da grande tribulação, quando virá com a sua igreja descendo do céu em corpos glorificados para o estabelecimento do reino do Messias, que também se conhece como a restauração do reino de Davi. Quando o Messias se assentará no trono de Davi, e quando se assentar no trono da sua glória, julgará todas as nações. Porém,
o maior que Cristo tem na terra, que Deus tem aqui na terra, é a sua igreja. E dentro da sua igreja, o seu Espírito Santo. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo é tão grande e tão importante, porque é o novo templo, o templo composto por seres humanos. E cada crente em Cristo por si mesmo também é um templo espiritual. Consequentemente, há uma ordem de culto, tanto no templo espiritual como corpo místico de crentes, como igreja, bem como no indivíduo. Por isso você vê que da igreja como corpo místico de crentes são emitidos cânticos de louvores para o nosso Deus. E também de cada crente em Cristo como indivíduo saem os cânticos de louvores para o nosso Deus. Como Deus atua com a sua igreja como corpo místico de crentes, também atua com cada indivíduo como templo espiritual. São Paulo dizia: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso é que nós temos o átrio, que é o nosso corpo físico, o lugar santo, que é o nosso espírito, e o lugar santíssimo, que é a nossa alma. Nós estamos criados por Deus com o desenho do templo celestial. Consequentemente, temos o desenho do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, onde houve o sangue do sacrifício. E em nós também, como indivíduos, está o sangue de Cristo, do sacrifício que Cristo fez por nós. E também o sangue de Cristo está na igreja. O Espírito Santo é a vida do sangue. Dessa forma, o sangue está na igreja. E nessa forma é que o sangue de Cristo está em cada um de vocês e em mim também. Ao Espírito Santo estar em nós, sendo o Espírito Santo a vida do sangue, aí está a vida do sangue. E, consequentemente, o sangue de Cristo está em nós. Ele nos limpa e nos cobre de todo pecado. A ordem do culto. Cada pessoa tem a ordem do culto a Deus. A oração, os louvores a Deus, as demais ações para com Deus, correspondentes ao culto, à adoração a Deus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, a ordem do culto cobre o indivíduo e cobre a igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. E como estamos na escola bíblica, por isso podemos explicar todas essas coisas. E na maioria das ocasiões, a atividade é de estudo bíblico para estudarmos bem os diferentes ângulos espirituais e físicos
do corpo místico de Cristo e da obra de Cristo na sua igreja. Essa é seu templo espiritual, sua igreja, que Cristo está aí, por consiguiente, em cada Cristo está no seu templo espiritual na sua igreja e, consequentemente, está em cada crente em Cristo, em Espírito Santo. A sua igreja é quem está esperando a segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei de reis e Senhor de senhores, na sua obra de reclamação. E é quem estará ouvindo-o, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. A voz de Deus, por intermédio do anjo do pacto, que é Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja. Pertenecer à igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo. Pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao corpo místico de Cristo, é o maior que uma pessoa pode pertencer. Uma pessoa pode pertencer à esfera política, ser um político importante, pode pertencer à esfera econômica e ser uma pessoa muito rica. Pode pertencer à esfera acadêmica e ser uma pessoa muito importante neste campo. Pode pertencer a qualquer entidade importante e a pessoa ser importante. Porém, o maior e mais importante perante Deus é pertencer ao corpo místico de Cristo, onde a pessoa está como um filho ou uma filha de Deus, consequentemente, como herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. E assim a pessoa está como rei ou rainha, como sacerdote e como juiz. E como se vai desenvolver isso? E como isso se desenvolverá? Tenhamos paciência. Quando chegar o momento de se desenvolver mais claramente, nós o veremos. Se não, quando já estivermos com o novo corpo, nós entenderemos todas as coisas. Enquanto isso, caminhamos por fé, sabendo que o que está na palavra é a verdade. E como foi prometido, assim Deus fará. O que Deus está fazendo é cumprir o que Ele prometeu. Por isso nós temos sempre a base de tudo que Deus faz, nós já encontramos prometido na Escritura. A ordem do culto. A pregação da palavra é parte da ordem do culto. Quando cada crente que veio para adorar a Deus escuta a voz de Deus por intermédio da palavra que é pregada, que é exposta através do ministro desde o púlpito. Isso é Deus falando a seu povo. Por isso é que a pregação não pode sair da palavra de Deus. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tem de ser palavra sobre palavra.
E assim como os caminhantes de Emaús, quando Jesus lhes citava as Escrituras e as abria, lhes dizia: assim diz os Salmos, assim diz os profetas, e assim teve de suceder. Isso foi o cumprimento do que estava profetizado. E o coração destes dois discípulos ardiam quando iam para Emaús. E quando a palavra é trazida, é exposta nessa forma, o nosso coração arde, chega aqui na nossa alma, e nós sabemos que Deus nos falou por meio do seu Espírito em cada uma dessas ocasiões. E quando lhes abriu o entendimento, então eles entenderam as Escrituras. Depois eles entenderam que era Jesus quando partiu o pão, porque ele fez da mesma maneira em que sempre fazia com seus discípulos. O pão representava o corpo, o qual está tipificado no pão, na Santa Ceia, e o vinho representa o seu sangue, o qual é dado e é tomado na Santa Ceia. O pão também representa a palavra revelada. E o vinho também representa o estímulo que essa palavra revelada traz. Na ordem do culto é importante termos todas estas coisas e sempre estarmos bem atentos, com nossa mente e coração colocados em Deus. Pedirmos que sempre Deus nos abra o entendimento para entendermos, para compreendermos o que é falado. Porque estão prometidas grandes coisas para sucederem neste tempo, as quais serão cumpridas, serão reveladas, dadas a conhecer ao povo. Porém, se você não estiver desperto espiritualmente, lhe passará por alto, não poderá compreendê-las, nem poderá receber o benefício do cumprimento destas promessas. Viemos ao culto para adorarmos a Deus, para ouvirmos a sua palavra. Cuidemos das nossas crianças, lhes ensinemos serem reverentes também no culto. Deus também tem bênçãos para as crianças, e todos nós queremos que elas as recebam. Por isso é bom ensinar as crianças, os pais ensinar as crianças que estas bênçãos são para eles também, e a reverência que eles devem manter no culto, para estar no corpo místico de Cristo, ser um adorador em espírito e em verdade. A pessoa recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. É batizada na água no nome do Senhor, arrependida dos seus pecados. Cristo a batiza com Espírito Santo e fogo e produz o novo nascimento
na pessoa. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não o recebeu como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E nós estaremos orando por você para que Cristo a receba no seu reino, para o qual já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações também, podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino. Daremos alguns minutos enquanto as pessoas que ainda não receberam a Cristo passem até aqui na frente. Assim também nos diferentes lugares e diferentes países. Vocês que estão em outros países podem chegar até aí na frente onde se encontrem. E as crianças a partir dos 10 anos de idade também podem passar na frente para que recebam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós queremos que neste ano, que já começou, Cristo traiga a sus pies nuestros familiares, que Cristo traga os nossos familiares a seus pés, porque queremos que eles também vivam eternamente. Queremos o mesmo que Cristo nos dá. Ele nos dá a vida eterna e nós queremos que Cristo lhes dê a vida eterna. Queremos vida eterna para os nossos familiares também. Queremos que Cristo dê a vida eterna para os seres humanos. Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça nas suas almas. Cristo as receba. Ao chegarem a Cristo, crendo nele, recebendo-o como Salvador, recebendo Cristo como seu Salvador, para que Cristo lhes dê a salvação e a vida eterna. Nós queremos encontrá-los na eternidade e dizer-lhes: eu te disse que o único Salvador é Jesus Cristo. Veja-o ali no trono. E assim sucessivamente. Eu me alegro que você tenha recebido Cristo para te ver aqui, vivendo por toda a eternidade. Quer seja um primogênito, ou seja uma pessoa que receba a salvação e vida eterna, mas que não pertence ao corpo místico de Cristo, porém, que receba Cristo como Salvador. E também aqueles que ajudam aos crentes em Cristo, ajudam a igreja do Senhor. Eles não perderão sua recompensa. Por isso é que também lhes dá a oportunidade para que trabalhem na obra do Senhor. Nós queremos que Cristo tenha misericórdia dos seres humanos. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador nos diferentes países. Com os nossos olhos fechados e com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo, Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo ante a Tua presença todas estas pessoas nos diferentes países que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Recebas no Teu reino e dá-lhes a vida eterna. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo, todos vocês que vieram aos pés de Cristo, nos diferentes países. Repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração.
Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Senhor, torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês que receberam Cristo como Salvador, agora me perguntarão: vocês podem me batizar na água, no nome do Senhor, nestes momentos? Quando podem me batizar? Porque eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor, em obediência às palavras de Cristo quando disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. Eu o recebi como meu Salvador. E agora eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor. E a pergunta de vocês é: quando podem me batizar? O batismo na água é simbólico. Cristo mesmo ordenou que todos aqueles que crescem nele fossem batizados na água no seu nome. O próprio Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E assim o Espírito Santo vir a ele e sobre ele. Se Cristo foi batizado, teve a necessidade de ser batizado para cumprir toda a justiça, e o Espírito Santo vir sobre ele, muito mais nós. É porque quando uma pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando é submergida nas águas batismais, ela simbolicamente está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida no reino de Cristo, para a vida eterna. No batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.
e que Cristo Cristo derrame neste ano grandes bênçãos sobre cada um de vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E deixo em cada país o ministro correspondente para que mostre a todos vocês que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Deus abençoe e guarde a todos.